Bom, deixa eu te explicar uma coisinha aqui. Algumas pessoas já me conhecem, outras estão me vendo a primeira vez. Meu nome é Tiago Santos, está aqui no cantinho do quadro. E me chamaram para conversar um pouquinho com os senhores sobre direito penal, que disparado é a melhor matéria do mundo, né? Além de ser a melhor matéria do mundo, é uma matéria que todo mundo sabe, ou acha que sabe, né? Tem esse problema também, né? Ah, professor, eu sou uma pessoa muito inteirada do direito penal. Eu vejo o Tino Júnior, não faz isso na minha aula que você vai se arrepender, maravilha? Mas o que eu ia dizer era o seguinte, para a gente poder entender aqui. Alguns recadinhos. A sua banca, que é a IDECAM, é uma banca muito tranquila em direito penal. Eu ia estar preocupado se a gente estivesse estudando para uma FGV da vida, para uma CESP da vida. A IDECAM, ela é muito tranquila. E você vai ver que a IDECAM, ela tem um padrão. Qual o padrão que ela tem? Ela prioriza a letra de lei. O que o aluno não faz? Não lê a lei. Então, tem uns alunos que são foda, né? Tu vai dar aula para os caras do que está na lei, aí ele pergunta, pô, professor, mas eu tenho que ler a lei? Ué, se você quiser ler bula de remédio, mas aí não vai passar, não sei se você reparou. Você vai ter que ler a lei. E aí o que eu estou fazendo nas minhas aulas? O que eu vou fazer, melhor dizendo? Você reparou que eu imprimi aí os artigos, justamente você não tem que vir com o Código Penal debaixo do braço. Você está vendo aí que começa no artigo 1º, vai até mais ou menos aí o artigo 28, vê se não é isso. Eu tinha mandado uma parte, agora está completo. Vai do 1º até o 28. Esses artigos são os artigos do Código Penal. Eu não sei se você teve a paciência, eu acho que não, mas eu não sei se você teve a paciência de esmiuçar o conteúdo do seu edital. Quando eu digo esmiuçar, é pegar a parte de penal e começar ali a separar o que ele pediu. E o teu conteúdo de penal, graças a Deus, ele não é completo. O conteúdo de penal do teu concurso, ele é espaçado. A EDECAM começa a cobrar um tópico, daqui a pouco pula para outro e vai pulando. Aí lá na parte especial, quando ela vai cobrar os crimes, graças a Deus, ela especifica os crimes que ela vai cobrar. Então assim, a gente já sabe qual é o caminho que a gente vai trilhar. Você só não vai acertar as questões de penal se acontecerem duas coisas. Primeiro, se você não estudar. E segundo, se você inventar. Se você inventar, foi tudo pro caralho. Então, não precisa nem estudar, porque tem uns caras que estudam, aí inventa. Aí foi tudo pro caralho. Mas se você não inventar, eu estou te afirmando que você vai acertar as questões, maravilha? E dificilmente ele vai te perguntar diferente do que está aí. Vou dar uma melhorada, uma gourmetizada no que está aí. A gente não vai ficar só lendo artigo, mas o básico vai ser o que eu vou falar aqui, mais os artigos que estão aí, maravilha? Não deixe de ler os artigos. Outra coisa, você vai ver que durante as explicações vão ter artigos que eu vou pular, mas são saltos propositais, porque são justamente os artigos que não fazem parte do seu conteúdo. Como eu te falei, o seu conteúdo ele é espaçado, ele começa a falar de um assunto, daqui a pouco ele pula, vai para outro, e eu vou dar esses saltos propositais, eu vou sair de certos assuntos, porque certos assuntos não estão no seu edital. Ficou claro isso? Volto a repetir, penal é muito fácil. É tão fácil que até eu aprendi. Você só não pode fazer duas coisas, não estudar e principalmente inventar. Compreenderam? Não compreenderam? Tá, agora eu vou fazer uma última pergunta. Tem alguém que esteja vendo direito penal a primeira vez na vida? Se manifeste em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Para você que está vendo penal aí a primeira vez na vida, eu vou te pedir um favor. Para você que está vendo a primeira vez na vida. Não tenta entender direito penal pensando na prática, hein, cara. Tu vai se arrepender e muito. Porque eu vou falar assim, homicídio é crime. Cara, mas o pessoal tá matando aí fora. Sim, mas é crime. Então, assim, não tenta entender o que a gente vai ver aqui pensando na prática. Tudo que eu vou falar aqui é 100% teoria. Então eu vou repetir, tudo que eu vou falar aqui é 100% teoria. Aí o cara vai perguntar assim para mim, Tiago, mas qual é o cara que vai levar um tiro de canhão e vai adquirir lesão leve? Já vou te adiantar, o cara que vai levar um tiro de canhão nos meus exemplos e vai adquirir lesão leve é o cara no domingo, no dia da tua prova. Prova da PF. Turma, tá gravado essa porcaria. Eu disse assim, o STJ deu uma decisão dizendo que, não foi nem cabo de vassoura, a decisão era pedra. Que pedra é considerado arma branca. Então hoje o STJ entende que qualquer coisa que você usar para ameaçar alguém, para ele é arma branca. Aí eu lembro que um aluno falou, quem é que vai usar uma pedra para ameaçar alguém? Prova da PF domingo, o cara usou um cabo de vassoura. Entrou nele o cabo, né? É bom que ele aprendeu na dor, né? Tem aquele ditado, ou vai no amor ou vai na dor. Com ele foi na dor. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Não subestima o direito penal. Tem exemplos aqui que vão ser exemplos 100% teóricos. Você vai pensar, meu Deus, como é que isso vai acontecer? No dia
da tua prova vai acontecer o que eu estou falando aqui. Maravilha? Esse é um recado para a galera que não conhece penal. Para os que já viram penal, quantos sabem? Maravilha. Então temos algum nome do amigo aqui? Então o Wellington, com exceção do Wellington, tá todo mundo no mesmo barco. Repararam, né? Oi? Também? Como é seu nome, meu amor? Então, com exceção da Ingrid e do Wellington, não vou tomar mais. Tomo os demais por inocente. Com exceção da Ingrid e do Wellington. Maravilha. Então vamos embora. Vamos continuar aqui. Posso começar? Dito isso, vamos embora. Vou apagar aqui o quadro. Dados. Um último recado. Dois últimos recados. Primeiro, galerinha que gosta de conversar. Sempre tem uns caras que vêm para dentro de sala de aula conversar. Olha o tamanho do planeta, bicho. Olha aonde o cara quer conversar. Aqui. Aí ele fica reprovado no psicotécnico, e quer botar a culpa na banca. Não, o problema é ele. Só como ele tem problema, ele não percebe o próprio problema dele. Então assim, eu quero conversar, Thiago, já sei a matéria, quero confraternizar. Maravilha, amigão. Da porta para fora. Ninguém está proibido você de falar, não. Desde que seja da porta para fora. E o segundo recado, né, que não era nem necessário falar, mas vou falar. Celular. Eu não peço para aluno desligar celular. Mas coloca no silencioso, né? Hoje o celular é uma coisa essencial na nossa vida. Se você puder colocar no silencioso, eu agradeço. Por que eu falo isso, indiano? Porque às vezes eu estou dando aula aqui, aí está o celular do cara. Hello, moto. Aí chega a notificação, aí ele vai responder. Aí começa aquele barulhinho de tecla. Mano, você não tem ideia de como isso atravessa a cabeça da gente. Se puder botar no silencioso, eu agradeço, amém? Dito isso, agora sim, vamos lá. Vamos começar a falar de direito penal. Vou começar por esse assunto aqui, ó. Aplicação da lei penal. Maravilha. Quando a gente fala em aplicação da lei penal, como é o nome do amigo lá, o último, que levantou o braço, dizendo que nunca tinha visto direito penal? Ricardo? Aqui, Ricardo. Quando a gente fala em aplicação da lei penal, o que a gente vai estudar, Ricardo? Como que a lei penal é? Porra, a gente vai estudar como é que a lei penal é aplicada. A gente estuda de duas formas. A gente tem a aplicação da lei penal no tempo e a aplicação da lei penal no espaço. Desses dois tópicos que a gente vai estudar hoje, o que despenca em prova é esse cara aqui. Esse cara aqui, ele não cai em prova, não. Ele despenca. Eu vou começar por ele, beleza? Então toma cuidado com esse primeiro tópico aqui. Aliás, eu vou ousar dizer que vai ter um tópico desse na tua prova. Eu andei pesquisando umas questõezinhas da IDECAM e vi que a IDECAM gosta muito desse assunto aqui. Então eu vou chutar um assunto desse na sua prova. Eu não costumo errar não, hein, Gabi? Vou chutar um cara desse aqui. Eu vi umas 4, 5 questões da IDECAM em vários concursos diferentes falando desse cara. E aí, Ricardo, como é que a gente vai começar? A gente vai começar pela Constituição, Ricardo. Quando eu abro a Constituição tem um artigo 5º. E lá nesse artigo 5º tem um inciso 40. E esse inciso 40, ele vai dizer o seguinte, olha, a lei penal não retroagirá, agora não vale mais, não retroagirá. Boa, salvou a menina. A lei penal não retroagirá, vírgula, salvo para beneficiar o abençoado. Aleluia. Beneficiar, salvo para beneficiar o réu. Aí, copia essa frasezinha aqui, quem quiser, porque o nosso estudo vai partir dessa frase, beleza? Essa história de aplicação da lei penal no tempo. Então separa aí a aplicação da lei penal no tempo, que a gente vai estudar, já separa essa frase, porque o nosso estudo vai partir dessa frase. Enquanto você copia, vai escutando o que eu vou falando. Já reparou que minha letra não ajuda, né? Então, se você não entender algo que está escrito aqui, o que vai ser normal, você pode me perguntar, beleza? Sem problema algum. Maravilha. Deus é muito lindo. Vou apagar, hein? Galera, o que vai acontecer aqui, Ricardo? Vai acontecer o seguinte. A gente vai começar a estudar, Ricardo, leis que sucedem no tempo. Como assim, Ricardo, lei que sucedem no tempo? O indivíduo vai praticar uma conduta. Aí, quando ele pratica a conduta, tem uma lei em vigor. Com o passar do tempo, surge uma outra lei. Eu vou comparar a lei que estava em vigor quando ele praticou a conduta com a lei que entrou em vigor depois. E comparando essas leis, eu vou ver quem é mais benéfica. E a gente vai ver o que acontece. Então vamos lá, vamos começar. A gente viu que a frase é: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar. Lembrando que retroagir é voltar no tempo, né? Então aqui, Ricardo, vamos trabalhar com um exemplo aqui, ó. O cara, vou botar aqui conde de conduta. O cara vai praticar a conduta aqui. Quando ele praticou a conduta, a pena era uma pena de 1 a 4 anos.
Então ele praticou o crime aqui. Quando ele praticou o crime, a pena era essa. O tempo passou, surgiu uma lei nova. E essa lei nova disse assim, olha, a partir de agora, a pena não é mais de 1 a 4, não. A pena desse crime agora passa a ser uma pena de 20 a 40 anos. E revogue isso aqui. Aqui já quero te dar a primeira informação. Até 2019, 2020, mais ou menos, a pena máxima no Brasil era até 30. Com a entrada em vigor do pacote anticrime, a nossa pena máxima agora passou a ser 40. Isso já foi questão de prova, tá? Recente, inclusive. Então, hoje a pena máxima no Brasil, ela passa a ser de 40 anos. Mas, Ricardo, vamos pensar. Quem praticar essa conduta agora, daqui para frente, vai receber que pena? 20 ou de 1 a 4? 20 a 40, concorda? Então, daqui para frente, quem praticar aquele crime, a pena 20 a 40. Tu acha que essa pergunta que ele vai te fazer na prova? Não. Ele vai te perguntar assim, Ricardo, e o pessoal lá de trás? Esse pessoal que praticou essa conduta aqui no passado, vai ser atingido por essa lei aqui? A pergunta é, essa lei pode retroagir? Essa lei aqui pode voltar? Perguntando o seguinte, ó, quem praticar daqui para lá, 20 a 40. Ponto. E a galera que praticou daqui para cá antes da lei? Então, essa é a minha pergunta. Então, essa lei aqui pode alcançar a galera aqui do passado? Não. Como é o nome? Aqui, Alessandro, ó. Então eu vou aplicar essa, concorda? Eu vou aplicar essa para a galera daqui de trás. Daqui para frente, 20 a 40. E a galera de trás aqui, continua sendo com a pena de 1 a? Olha a minha pergunta. Essa lei aqui pode retroagir? Então eu vou fazer a pergunta de novo. Daqui para frente, 20 a? Tá, essa lei aqui pode retroagir? Não. Tá, vou refazer minha pergunta. Você pode estar achando que eu estou repetindo igual um retardado. Ah, esse cara é retardado. Também. Mas caiu um negócio desse na prova da Polícia Penal. Só que ele botou outro nome. O aluno ficou... E eu fiquei repetindo aqui igual um maluco. Esse aqui, cara aqui pode retroagir? Não. Aí lá na Polícia Penal ele perguntou assim, tá, já que esse cara não retroage, acontece o que então? Porque o que o aluno faz, o indiano? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ele vai com essa porra na cabeça. Dia da prova ele pergunta ao contrário. Ah, tu aprendeu laranja? Tá bom, quero pera. E aí? Fudeu. Amigão, quando essa lei aqui não retroage, eu não estou comparando as leis aqui, Ricardo. Para a galera do passado, qual é a lei que eu vou aplicar? De 1 a 4. Então essa aqui pode retroagir? Ela só é aplicada daqui. Para a galera do passado, eu vou aplicar essa, não vou? Então vai acontecer isso aqui, ó. Ó, você tinha para frente aqui, ó. Na hora que o juiz for dar a sentença para essa galera daqui de trás, essa lei vai lá na frente. Olha, tio juiz, quem praticou daqui para frente 20 a 40, quem praticou aqui atrás 1 a 4. Aí isso leva um nome, que foi o nome que apareceu na Polícia Penal. O nome disso é ultratividade. Então o que é a ultratividade? Ué, é muito simples. Eu comparo as leis no tempo e vejo que a lei nova não é mais benéfica. Só a gente vê, ó, quem é mais benéfico aqui? Esse cara aqui de trás. Alessandro, eu vou inverter meu exemplo, Alessandro. Vou inverter, ó. Colocar aqui do lado aqui, Alessandro, ó. Aqui, vou colocar aqui do lado aqui, ó. Vou inverter. Vamos imaginar que o cara pratica a conduta aqui. Aí quando ele praticou a conduta, a pena era de 20 a 40. Então a pena aqui, no meu exemplo, 20 a 40. O tempo vai passar. Vai chegar aqui, vai surgir uma lei nova. E essa lei nova diz assim, olha, a pena agora não é mais de 20 a 40 não. A pena agora é de 1 a 4. Veja que eu estou invertendo, hein, cara. É a mesma história, só que com o exemplo invertido. Aí o que essa pena de 1 a 4 fez aqui? Revogou esse cara. Ricardo, primeira conclusão que a gente chega. Quem praticar a conduta daqui para frente, qual é a pena que vai receber? 1 a 4. Não é o dali para frente que é o problema. O problema é quem? A galera para trás. E o pessoal que praticou o crime antes? A pena é de 1 a 4 ou de 20 a 40? Agora é 1 a 4. Porque comparando as duas leis, essa lei aqui é mais benéfica. Olha que coisa interessante. Ela vai ser aplicável daqui para frente e daqui para trás. Ela vai voltar no tempo. Aí é tipo o filme De Volta para o Futuro, onde o cara, embora seja de volta para o futuro, o cara vai para o passado, né? O cara vai lá para o passado. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Essa lei vai lá no passado e vai alcançar todo mundo. Essa aqui retroage. Então, essa galera aqui, meu segundo exemplo, todo mundo, seja a galera do futuro, seja a galera do passado, vai receber uma pena de 1 a 4. Essa galera aqui não. Essa galera do passado aqui, essa lei aqui vai poder retroagir? Não. Não esqueçam os nomes.
que a lei só pode retroagir para beneficiar, maravilha. Você não pode esquecer da... Isso aqui é uma polícia penal, hein, cara? A questão estava dada, hein? Dada. Aí começa o aluno. Entrar com mandado de segurança. Vamos para a porta da LERD. Amigão, foi só isso aqui que ele escreveu. Amém? Então copie que eu vou esperar. Mas não acabou não, hein? OBS. A lei mais benéfica... Bora, Alessandro. A lei mais benéfica alcança, inclusive... A lei mais benéfica alcança, inclusive... A lei mais benéfica alcança, inclusive... Quem já possui sentença condenatória transitada em julgado. Vou repetir. A lei mais benéfica alcança, inclusive, quem já possui sentença condenatória transitada e julgada. Quem já possui, inclusive, sentença condenatória transitada e julgada. Trânsito e julgado, trânsito em julgado, tanto faz, tá? Não tem problema não. Então, alcança inclusive quem já possui sentença condenatória, transitada e julgada. Transitada e julgada, transitada em julgado, tanto faz. Tá, beleza. O que eu estou dizendo aqui, ô Ricardo? Vamos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo, tá, Ricardo? Não estou dizendo que isso aconteceu aqui no Brasil, não. É só um exemplo. É que às vezes eu dou uns exemplos aqui, Ricardo, e o cara fala, ih, aconteceu. Não aconteceu, é coisa da sua cabeça. Maravilha? São os exemplos que eu vou dar aqui, são situações hipotéticas. Se porventura te fizer lembrar algo, guarda para você. Vamos supor que no Brasil, exemplo, existisse uma lei que previa pena de prisão para o usuário. Então, no meu exemplo hipotético aqui, há uns anos atrás existia uma lei que previa pena de prisão para o usuário. E aí o cara que era usuário era preso. Passado um tempo, melhor dizendo, surge uma nova lei que agora não prevê mais pena de prisão para o usuário. Então olha que coisa linda, Ricardo. Tinha uma lei que previa prisão, no meu exemplo agora tem uma lei que não prevê prisão. Vamos comparar as duas leis. A segunda lei é mais benéfica? A primeira previa prisão para o usuário. A segunda acabou com a prisão. A segunda é mais benéfica? É. Vai retroagir? Vai. Alessandro, e os caras que já estavam presos cumprindo pena, vão ser beneficiados? Claro que vão. Então é tipo assim, Ricardo, quem estava preso é solto e quem está solto não pode ser preso. Aí vamos supor, no meu exemplo aqui, que enche de cracudo na rua. Estou dizendo que isso está acontecendo não, estou dando um exemplo aqui. Um dos motivos pode ser esse. Tudo bem que o usuário tem que ser tratado, óbvio. O problema é que no Brasil nem trata, nem prende, faz nada... Foda-se, ligaram o botão já do foda-se também. Mas eu quero dizer o seguinte, no meu exemplo hipotético, havia pena de prisão, hoje não tem mais. Vai alcançar inclusive quem já estava na prisão? Sim, porque a lei é mais benéfica, né, Alessandro? Alcança inclusive quem já está cumprindo pena. Aí eu vou pedir que alguém leia um artigo para mim. Eu sempre preciso de um leitor numa turma. Quem será o leitor ou a leitora na turma? Aleluia, amém. Você, Muniz? Então, Muniz, lê o artigo 2º aí, por favor, meu filho. Acompanha o nosso amigo Muniz aí, vai no artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Tem parágrafo único, não tem? Manda abraço aí, Muniz. A lei posterior que, de qualquer modo, favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ricardo, esse parágrafo único aí foi igualzinho que a gente falou? Foi, não foi? Então tudo que a gente viu aqui está no artigo 2º, parágrafo único. Meu nome do amigo aqui? Pô, mas muita gente com nome composto aqui. João ou Felipe? Tanto faz. Então eu vou fazer o seguinte, para não ficar dois Filipes, eu vou chamar você de João e o Felipe de Felipe. Beleza, Felipe? Mora onde, Felipe? A Posse, beleza. Tu lembra um pouquinho aquele zagueiro que jogou no Flamengo, Fabiano Heller? Já te falaram isso? Lembra não? Eu vou te mostrar uma foto dele. Não lembra, Fabiano Heller? Vamos lá. Também sou, mas... Ué, queria que eu faça que ele parece o Gonçalves? Porra, só porque eu sou Botafogo? Pois é. Vou apagar aqui. O cara lembra o Fabiano Heller mesmo? Jogou no Flamengo? Acho que jogou no Vasco também, eu acho. Acho que o Fabiano Heller jogou no Vasco também. Aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Vou dar mais um exemplo, tá, Ricardo?
Estou dizendo que aconteceu não, tá, meu filho? Vamos supor que no Brasil o adultério fosse crime. Hoje, graças a Deus, não é mais, mas vamos supor que fosse. Aí tá aqui um crime aqui, ó. Aí vai passar um tempo, vai surgir uma lei que revoga esse crime. Olha que coisa linda, Ricardo. Era crime, deixou de ser crime. Vai acontecer isso aqui, ó. Quando eu tenho uma lei que revoga um crime, a gente vai dar um nome para essa lei. A gente vai chamar essa lei de abolitio criminis. Tudo bem que eu estou colocando com T ali, mas tem som de C mesmo, tá? Abolitio criminis. Abolitio criminis. Mas dá para entender, Ricardo. Ó, o crime foi abolido. Pegou aí, João? Ó, o crime foi abolido. Olha para isso aqui. Isso aqui é um benefício? É ou não é? Era crime. Deixou de ser. Isso aqui é um benefício? Se é benefício, acontece o quê, João? A lei é mais benéfica aqui? Se é mais benéfica, acontece o quê? Retroage. Não é isso, João? Então, a galera que praticou adultério aqui para trás, ó, quem daqui para frente está liberado. Ninguém é de ninguém. Daqui para frente, vamos embora. Daqui para trás, quem praticou adultério, o que vai acontecer? Nada também. Aqui, ó, volta para cá, retroage para todo mundo. Mas não é isso que ele vai te perguntar. Primeiro ponto, o que é abolício? Era crime, deixou de ser crime. Vai retroagir? Vai. Até aí, maravilha. Só que ele vai te perguntar assim, Ricardo, vamos imaginar, no meu exemplo, que o camarada tenha engravidado a empregada da amante. Olha que coisa linda, né? Então, o mito engravidou a empregada da amante. Ele não engravidou a amante, não. Ele engravidou a empregada da amante. É um exemplo para você não esquecer. O cara estava praticando 2 crimes. O primeiro, da esposa em relação à amante. O segundo, da empregada. Uma coisa ali, um mito. Mas aí veio essa lei maravilhosa. E graças a Deus tirou o adultério como crime. Só que a pergunta que ele vai te fazer é, ô Ricardo, tá bom, criminalmente esse cara não responde por mais nada. Mas e o filho que ele botou lá na empregada lá? Ele é obrigado a pagar pensão alimentícia para essa criança? Sabe qual vai ser a resposta que você vai dar? Sim. Porque a abolitio criminis, querido Ricardo, ela só alcança as consequências penais do que o camarada fez. Pagar pensão alimentícia não é uma consequência penal, é uma consequência civil. Aí tu vai colocar isso aqui na tua prova. Ó. Abolitio criminis, que você já sabe o que é, não atinge os efeitos penais. Perdão, obrigado. Os efeitos civis. Isso tudo aqui, esse raciocínio todo, está no artigo 2º caput aí. Aquilo que a gente viu primeiro está no parágrafo único, isso aqui está lá no artigo 2º, onde vai dizer que ninguém pode ser punido por fato. Vai rolar uma praga nele, ele não vai ser preso pelo crime de adultério, mas vai ser preso pelo crime, pela pensão alimentícia. Pode ser. Deus me livre. Está repreendido em nome de Jesus, aleluia. Abolitio, mas pronuncia abolício. Vou apagar o quadro todo, hein? Bora. Você virou só. Não atinge os efeitos civis. Se você quiser anotar, pode anotar, só atinge os efeitos penais. Escolhe. Ou você escreve não atinge os efeitos civis, ou você escreve só atinge os efeitos penais. Aí fica a seu critério aí. Eu vou falar de um caso agora, bem específico, que é diferente de tudo que a gente viu. Mas para eu falar desse caso, vou refazer minha pergunta. Você entendeu tudo aqui, não entendeu? Vou comparar as leis, o que for mais benéfico volta, se não voltar, outra atividade, aquela história toda. Acho que ficou bem claro isso, não ficou? O que eu quero dizer é o seguinte, o Negão não, o Marcelo, mesmo nome do meu afilhado. O que eu quero dizer é o seguinte, Marcelão, a gente vai ver uma situação aqui agora que o Supremo decidiu e até editou uma súmula. O que é súmula, Ricardo? Às vezes os tribunais julgam tanto um assunto que eles resolvem falar o seguinte, ó, vamos botar essa súmula aqui. Se vierem aqui perturbar sobre esse assunto, a nossa decisão vai ser essa. É tipo uma plaquinha. Imagina que você entra no teu quarto para estudar. Aí você coloca lá na porta, uma plaquinha, não perturbe. Mas na hora que o cara chegar ali na porta, ele já sabe, ih, nós vamos perturbar. Não vou nem bater na porta que eu já sei que o Ricardo não vai atender. A súmula é isso. Tem certos assuntos que já são sumulados. Ó, nem vamos no tribunal. Já sabe que o tribunal vai julgar desse jeito. E aí eu vou botar um desses casos aqui, que é a súmula 711 do STF. Aí a história aqui é a seguinte, cuidado com essa súmula,
porque ela gosta de aparecer em concurso de nível superior. Às vezes ela aparece. Eu vou colocar aqui, ó. E às vezes o examinador também acorda meio virado no samurai. Tem uns caras também que são... Vou te falar um negócio, cara. Mas vamos lá, olha aqui, ó. Essa súmula aqui, ó. Eu ainda estou falando de lei penal no tempo, ok? Aplicação da lei penal no tempo. Aqui, Ricardo. Bota aí um OBS, cuidado, será que você vai fazer? Então aqui, ó, súmula 711 do nosso querido, idolatrado e amado Supremo Tribunal Federal. Que eu acho que hoje, Muniz, é um dos órgãos mais comentados no Brasil. Não sei se no mundo, mas no Brasil é. Acho que não tem órgão mais comentado hoje no Brasil do que o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se vocês sabem, hoje teve a votação para o próximo biênio aí do Supremo Tribunal Federal. O presidente eleito foi o Fachin. Adivinha quem foi o vice-presidente eleito? Alexandre de Moraes. Muito sério, publiquei até no meu Instagram. Não, estou dizendo o que aconteceu hoje. E os caras vão tomar posse e eu não estou entendendo qual é o problema. Caralho. As coisas que eu ouço, Alessandro. Quer ver uma coisa, Alessandro? Estou defendendo ninguém, não. Vou fazer uma pergunta só. Há 10 anos atrás, você tinha que trabalhar? Tá, tinha, beleza. Tinha que pagar a conta? Há 10 anos atrás você estava apertada? Tá pior? Mas estava apertada. Hoje, 10 anos depois, você trabalha? Não vai mudar nada. Coloca na nossa cabeça, vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada. Quantas vezes Alexandre de Moraes em algum momento afetou a sua vida? Não vai mudar nada. Esses caras quietos lá, não vai mudar nada. Estou nem concordando nem discordando com eles, não. Estou dizendo que eles não vão afetar em nada. Coloca na sua cabeça que afeta, mas eu vou te falar. Vamos continuar aqui. Esses dias para quem não sabe, além de dar aula, eu advogo, né, o Ricardo? Eu advogo na área criminal. Eu advogo desde 2007, só na área criminal desde 2009. Então eu já devo ter visto muita coisa, né? Aí essa semana agora eu fui fazer uma audiência, que eram 2 réus. Um dos camaradas resolveu falar no interrogatório, não quis ficar calado. Ele colocou culpa em tanta gente, que o promotor virou para ele e falou assim: o Alexandre de Moraes estava junto também? De tanta gente que ele culpou. Só faltou culpar a mãe dele. Eu nasci, foi culpa da minha mãe. Vamos voltar aqui. Vamos pra cá. Súmula 711. Deixa esse cara quieto pra lá, bicho. Vamos pra cá. Eu vou falar de 2 crimes aqui, ó. Vou colocar aqui o crime continuado. Não precisa saber o que é crime continuado, não. Deixa ele quieto aqui. Eu vou te explicar, mas você não precisa se preocupar com ele, não. E o crime permanente. Ô, Ricardo, o que esses crimes... Permanente. Ô, Ricardo, o que esses crimes têm de importante para o direito penal? Porque eles são crimes que se prolongam no tempo. Então, eles são crimes que vão se arrastando no tempo. A maioria dos crimes você pratica a conduta hoje, o crime acabou hoje. O resultado acaba hoje. Pum! Mas tem crimes que vão se arrastando. Ó, vou te dar um exemplo, Ricardo. Eu chego para você e digo assim: Ricardo, tô com 20 quilos de cocaína aqui comigo. Tu pode guardar na sua casa, por favor? Aí tu fala: deixa aqui comigo, Tiagão, que eu vou colocar lá em casa, que lá em casa ninguém te confia. Aí você coloca os 20 quilos de cocaína na tua casa. Enquanto aquela cocaína estiver lá, o crime ele está se prolongando o tempo. Quer ver, Ricardo? Se aquela cocaína ficar lá por 10 meses na sua casa, esse crime se arrastou por 10 meses. Você ficou 10 meses em flagrante. Se você pega uma moto roubada, por exemplo, coloca na garagem da tua casa, enquanto aquela moto está lá, você está em flagrante. O crime, percebeu? A consumação do crime vai se arrastando no tempo. Sequestro. Se eu sequestro uma pessoa hoje, enquanto essa pessoa estiver em cárcere, o crime está se prolongando no tempo. É aí que está o problema. Vamos imaginar que o crime começa numa data, vai se arrastando no tempo, e no meio dessa história, quem surge, Ricardo? A lei. Aí foram perguntar no Supremo como é que é o tratamento para essa história aqui, onde o crime começa numa data, vai se arrastando no tempo e surge uma lei. Vou dar um exemplo aqui para você visualizar, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tá aqui. Camarada vai começar o sequestro hoje. Maravilha? Aí quando ele começa o sequestro... Aliás, eu vou dar um exemplo aqui, que pode até aparecer na tua prova. Beleza? Quando ele começou o sequestro aqui, Marcelão,
o indivíduo tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, quando ele começou o crime, ele era maior ou menor? Menor. A gente sabe que o menor a gente aplica o quê? Que é no ECA, né? Então, vou colocar o ECA aqui. Maravilha. Então, quando ele começou aqui o nosso sequestro, aplicava para ele o ECA. Só que está a vítima sequestrada. Aí o tempo está passando. Chega aqui, ele completa... Deixa eu melhorar isso, senão vai ficar apertado. Chega aqui, ele completa a maioridade. Então chega aqui, ó, cessa o crime, vou até melhorar, cessa o crime, só que quando o crime cessa, esse cara já tem 18 anos. Maravilha? Então veja que ele começou o crime menor, quando cessou o crime ele já era maior. Vai passar um tempo, o juiz vai ter que punir esse cara, o juiz vai ter que dar a sentença. Ele praticou um crime. Só que veja, quando o crime cessou, já estava em vigor o Código Penal, concorda comigo? O Código Penal da década de 40. Veja, ele começou o crime, tinha uma legislação para ele, o tempo passou e durante a prática do crime surgiu uma outra, vou melhorar, ó, tinha uma lei, surgiu outra lei. Eu posso aplicar essa, como posso aplicar essa. Comparando as duas, quem é mais benéfica? Não precisa fazer muita força não. O ECA, todo mundo sabe. Se a gente for estudar, ou melhor, se a gente for responder isso aqui de acordo com o que a gente estudou, Ricardo, eu tenho duas leis no tempo que podem ser aplicadas, vou comparar as duas, quem eu aplico? O ECA, porque é mais benéfica. Só que o Supremo não entendeu assim, não. O Supremo disse assim, olha, quando for crime, ou crime, que são crimes que se prolongam no tempo, o Supremo disse assim, ó, vou colocar aqui do lado, aplica a mais grave. Olha como é que é totalmente diferente do que a gente viu. Só que tem uma ressalva. Aplica a mais grave, vírgula, desde que ela esteja em vigor antes de cessar o crime. O Código Penal já estava em vigor? Ele está em vigor desde 40, bicho. Então já estava em vigor antes de cessar o crime? Estava. Então eu vou comparar as duas leis ali. Quem é a mais grave? Código Penal. Tá, primeira pergunta. Segunda pergunta. Ele estava em vigor antes do crime cessar? Estava. Então para esse abençoado aí, responder como menor ou como maior? Maior. Porque eu aplico a mais grave aqui, ó. Se quiser eu mudo um pouquinho o exemplo, quer ver? Vai chegar aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Quer que eu mude? Aqui. Eu quero anotar isso para dar outro. Então anota isso daí que eu dou outro. Pronto, vai. Aí você fica com dois exemplos aí, vai. Pode ver que a súmula só se refere a esses crimes aqui. O tratamento específico é apenas para esses crimes aqui. Percebeu? Para os outros foi o que você imaginou. Leva em consideração quando o cara praticou a conduta. Se não existisse essa súmula, se essa súmula aqui não existisse, esse cara aqui deveria responder de acordo com ECA. Esse cara só está respondendo de acordo com o Código Penal por conta da súmula. Porque se a súmula não existisse, a regra seria aplicar para ele o ECA. Só que o Supremo entendeu que nesses crimes que se prolongam no tempo, que ele está se arrastando aqui no tempo, tu vai aplicar a lei mais grave. Ó, vamos mudar aqui o exemplo, quer ver? Ó? Talvez fique mais fácil aqui para a galera enxergar. Ó. Só vou apagar isso aqui. Ó. Vamos supor... Alguém está com... Esqueci o nome do amigo. Wellington. Abre no Código Penal para mim, por favor. Ó, deixa eu falar uma outra coisinha aqui na minha aula, ok? Eu esqueci de falar esse recado também. Pode acontecer, Ricardo, pode acontecer. De durante a minha aula eu dar alguns exemplos que inevitavelmente vai respingar um pouco na política. Porque o Brasil, infelizmente, ele virou um grande bostil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, eu não vou discutir política na minha aula, ok? Aliás, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu sou a favor do meteoro. E eu quero que o meteoro venha com força. Porque se vier devagar vai trazer mais problema ainda. Então, eu quero deixar bem claro isso. E eu só vou dar explicações jurídicas. Aí você vai ver lá, depois você põe a mão na sua cabeça e pensa lá o que estão falando para você. Mas eu vou dar apenas explicações jurídicas. E vou mostrar tudo que eu estou falando, hein? Não vai sair nada do Instagram, nada do Tino Júnior, nada do TikTok. Se porra que os pessoal compartilham ao máximo, não vai sair nada disso daí. Vai sair daqui, beleza? Abre o Código Penal aí, esqueci o nome do amigo de novo. Wellington. É muita informação na minha cabeça. Vamos supor, Ricardo, o seguinte. Exemplo. O cara vai sequestrar aqui.
Quando ele sequestrou, a pena para o sequestro era uma pena de 1 a 3 anos. Você imagina, cara, o Trindade? Você imagina um país onde o sequestro a pena é de 1 a 3, cara? Tem como levar um país desse a sério? Deixar bem claro que é só um exemplo, tá? Porque eu imagino aqui, o indiano, o seguinte: se a pena fosse essa, os caras iam se movimentar, concorda, Ricardo, para mudar isso aqui, né? É tipo assim, tem coisa mais importante para resolver, tipo isso. É só um exemplo. Pena de 1 a 3. Aí o cara sequestrou, tá a pessoa sequestrada, o tempo passou, o Wellington chega aqui, surge uma lei nova, que diz assim, ó, vamos moralizar aqui a pena. O Tiririca propôs a lei. Ó, vamos moralizar aqui a pena. Agora a pena... O cara está sequestrado. A pena é mais de 1 a 3, não. A pena agora é de 15 a 30. Chega aqui, cessa o crime. Chega aqui, o crime cessa. O juiz vai dar a sentença lá. Qual pena que eu tenho que me basear? 1 a 3, 15 a 30? O cara começou sequestrado aqui. O cara está sequestrado. Chegou aqui, a pena, que era de 1 a 30, passou a 15 a 30. Passou mais um tempo, o crime acabou. Detalhe, eu estou diante de um crime que se prolonga no... Beleza. Qual é a pena que eu vou aplicar ali? 1 a 3 ou 15 a 30? O que está escrito ali? O que está escrito ali, Ricardo? Aplica desde que ela esteja em... Antes de cessar o crime, não é isso, Alessandro? Quem é mais grave aqui, Alessandro? Pô, 15 a 30. Estava em vigor antes do crime cessar? Tava, pô. Ela entrou em vigor aqui, o crime cessou aqui, cara. 15 a 30. Querido Wellington, abra no artigo 148 do Código Penal. Vamos ver se o meu exemplo é tão exemplo assim. Aleluia. Lê o 148 aí. Vou até botar o microfone aqui. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Reclusão de 1 a 3 anos. Vamos continuar aqui, vamos embora. Vamos prosseguindo aqui. Posso apagar? Posso apagar? Não sei se o problema está no judiciário não, hein, cara. Vou apagar aqui, hein. Vou apagar, hein. Responde com o menor. Responde com o menor. É porque ela não falou dessa súmula. Não confundiu não, porque o que ela falou foi a pergunta dela. É porque isso aqui é para esses crimes em específico. Na regra geral foi o que realmente a professora ontem falou. Aqui foi a pergunta dela ali. É que para esses crimes aqui, quais crimes? Tem essa súmula aqui. Eles são tão específicos que o Supremo editou uma súmula. Só que tem um detalhe. Quem foi que deu aula aqui ontem, Gabi? Só que tem um detalhe, com todo respeito à minha amiga Raquel, evidentemente. Raquel não dá aula de penal. Aí aqui já é uma especificidade da matéria, mas a regra geral foi o que ela falou mesmo. Tudo que ela falou para você é a regra geral. Eu estou aqui agora especificando o direito penal. Percebeu? Por exemplo, medicina. Vamos usar a medicina como exemplo. Você está sentindo dor na coluna, você vai no pediatra? Pois é, você vai onde? Exatamente. Tem um clínico geral, que vai te falar lá o geralzão, mas quem é que vai olhar a sua coluna de forma específica? Então vou usar aqui o exemplo com a minha amiga Raquel. Ontem ela te falou o geralzão. Eu estou te dando agora a especificidade do direito penal. No direito penal tem uma peculiaridade para os crimes ver diferente. Isso aí. Porque realmente é... Então, é porque realmente é específico. Por isso que ela deve ter falado... Deve ter não. Por isso que ela falou isso ontem. Porque realmente aqui tem umas peculiaridades. Beleza, João? Mas a sua pergunta é igual a da Suelen. Vai chegar uma hora aqui que eu vou sanar a dúvida dos dois. A gente vai trabalhar com os crimes em geral. Nos crimes em geral é isso aí. Nesses tem essa peculiaridade. E é tão peculiaridade que tem até súmula. Alguém achou essa súmula aí? A lei penal mais grave aplica seu... Calma. Tá muito rápido. Vai devagar para o Ricardo entender. Calma aí que eu sou meio cego mesmo de óculos. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Foi? Tem um caso específico, tá? Foi? Vamos apagar aqui. Então isso aqui é a súmula, né? A gente está estudando a aplicação da lei penal no tempo. Aí para a gente já pegar o fio da meada, João, vou até fazer o seguinte. Eu vou botar tempo do crime aqui que a gente já junta tudo, tá? Vou apagar aqui, ó. Dentro de aplicação da lei penal no tempo, eu vou aproveitar e vou fazer logo um tópico aqui, que eu já mato a dúvida tanto da Suelen como do João. Que é a seguinte, ó. Aqui, ó.
Tem um tópico, que é esse tópico aqui, ó. Tempo do crime. Pega a tua folha aí, pega o teu material, você vai ver que ele está no artigo 4º. Eu quero te dizer que isso aqui é a regra geral, tá? Cuidado, porque essa é a regra geral. A súmula que a gente estudou é um caso à parte. O Supremo separou aquele caso lá. João, tá com a folha aí, João? Você se importa em ler pra gente, João? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Pode ler. Então vamos lá, aqui ó. Lembrando que isso que a gente vai ver agora, querida Suelen, é a regra geral. Olha o que vai acontecer aqui agora, ó. Vou mais uma vez usar o menor como exemplo. O indivíduo vai ter 17 anos, 11 meses e 29 dias. Só tem um detalhe. Ele não vai praticar crime permanente, ele não vai praticar crime continuado. Ou seja, eu vou voltar para a regra geral. Esquece o Supremo. Aí esse indivíduo pratica a conduta com essa idade aqui. Só que o resultado só vai surgir aqui. Imagina lá ele querendo matar alguém. Ele dá um tiro hoje, o cara só morre 5 meses depois. Ué, se ele deu um tiro hoje, Ricardão, e o cara só morreu 5 meses depois, quando o resultado surge, ele é maior ou menor? Maior. Então esse resultado aqui surgiu, vou colocar aqui do lado, ó, 5 meses depois. Aí ele vai te perguntar, Ricardo, quando que eu considero praticado o crime? Porque quando a gente estuda, Ricardo, o tempo do crime, a resposta que o tempo do crime busca dar é essa aqui, ó. Quando que o crime é praticado? O crime é praticado quando o cara pratica a conduta ou o crime é praticado quando chega o resultado? Lembrando que eu estou na regra geral. A súmula lá é bem específica, beleza? Aí ele vai te perguntar aqui, ó, o crime é considerado praticado quando o cara pratica a conduta ou quando surge o resultado? Porque dependendo da resposta que você der, a solução é diferente. Se você disser aqui para mim que o crime é praticado quando ele praticou a conduta, o que eu aplico para esse cara? O ECA. Se você disser para mim que o crime é praticado quando surge o resultado, o que eu aplico para ele agora? Código Penal. E aí o artigo 4º, que está na tua frente, ele vai dizer assim, olha, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ou seja, no momento da conduta. Opa, então esse cara praticou o crime quando ele ainda era... Se eu considero praticado o crime quando o cara pratica a conduta, então, quando ele praticou a conduta, ele era menor. E detalhe, você vai desprezar... A lei não quer saber do resultado, não. Ah, Tiagão, então se a lei está dizendo para mim que eu considero praticado o crime quando ele pratica a conduta e quando ele praticou a conduta ele era menor, aqui eu vou aplicar o... Agora, olha como é que é fácil, cara, você ser levado para pegadinha de penal. Se eu dou um exemplo aqui onde esse menor pratica um crime permanente ou continuado, a resposta seria essa? Tá vendo como é que são as coisas? Por isso que eu falo, não subestima o penal. Até o crime, se o cara mudar, muda a resposta. Ah, porque eu vi no Tino Júnior, nada contra o Tino Júnior, muito pelo contrário, até gosto dele. Só que a gente está no mundo da teoria, não no mundo do jornalismo. Percebeu? Então cuidado com esses caras aqui, cara. Regra geral, querida Suelen. Quando eu considero praticado o crime? Quando o cara pratica a conduta. Mas cuidado com essa história de crime continuado e crime permanente. Aí, Ricardo, para finalizar, eu deixar vocês copiarem, aqui foi adotada uma teoria. Às vezes eles perguntam, candidato, qual é a teoria que foi adotada para o tempo do crime? O T aqui é de teoria. A gente vai chamar teoria da atividade. Olha que coisa linda, João. De acordo com a teoria da... Considera-se praticado o crime quando o indivíduo pratica a conduta, ação ou omissão, né? Como está escrito aí. Aí eu vou desprezar o... E leva em consideração apenas a... Fala a conduta que é melhor. Sabe por quê? Vou te explicar o porquê, João. E aí é uma implicância minha, mas é para ajudar o aluno. Se você disser só ação, você está jogando fora a omissão. Prefiro o termo conduta, porque conduta já engloba ação e omissão. Se você pegar uma questão assim, considera-se praticado o crime só no momento da ação. Está errado, é da ação e da omissão. É no momento que ele pratica... Aí já para o aluno se habituar, usa a conduta, que já engloba ação e omissão, beleza? Aí não corre aquele risco, né? Porque o nosso cérebro é foda, né? A gente repete. Você uma hora que a gente faz na repetição. Ih, caralho, esqueci da omissão. Então prefiro falar conduta, beleza? Então copia aí. Foi agora, Sueli? Tiago, pode dar um exemplo de continuado permanente, por favor? Sequestro. Vou dizer o que? De continuado? Crime continuado... Por que o crime continuado, Muniz? O que acontece?
O crime continuado, dizem os livros, é uma ficção jurídica. Como assim uma ficção? No mundo real ele não existe. É que a lei dá para o cara esse benefício. Ele vai praticar vários crimes no passar do tempo. Vários. Mas se esses crimes preencherem certos requisitos, a lei considera como sendo um crime só. Aliás, quando o pacote anticrime entrou em vigor, uma das propostas do pacote anticrime era acabar com o crime continuado. Porque é um puta benefício. O cara pratica uma dezena de crimes um atrás do outro, mas como esses crimes preenchem certos requisitos, a lei olha para o cara e fala assim, olha, eu vou considerar que os outros foram continuação do primeiro, vai responder só por um. Aí aumenta um pouquinho a pena do cara. Vou te dar um exemplo aqui, que quase não acontece. Flanelinha. Pratica a mesma conduta no mesmo lugar e do mesmo jeito. Cambista, a mesma conduta no mesmo lugar, do mesmo jeito. Os caras que ficam furtando cordão e aparelho celular na Presidente Vargas praticam o mesmo crime no mesmo lugar, do mesmo jeito. Esses são os requisitos do crime continuado. Por que no Brasil você não consegue acabar com esses caras? Porque é muito fácil advogar para eles. Quais crimes eles praticaram? Ah, até aqui tem 39 passagens. Maravilha. 39 passagens pelo mesmo crime? No mesmo lugar? No mesmo jeito? Ótimo. Crime continuado. A lei só considera um. É crime permanente. Quem perguntou? Está muito específico. Crime permanente. Tu vai pegar... vai pegar o fio, vai passar para dentro da tua casa, não vai passar pelo relógio. Veja, enquanto o fio estiver daquele jeito ali, o crime está se prolongando. Você só praticou uma conduta. Porque a grande diferença do continuado para o permanente é que no permanente você só pratica uma, e ela vai se prolongando no tempo. No continuado, como eu falei para o Muniz, são vários crimes. Que se não existisse o crime continuado, o que tinha acontecido com o cara? Soma tudo. Mas como existe o continuado, e o cara geralmente preenche os requisitos do continuado, a gente só considera um. Mas veja, no continuado, como são várias condutas, vários crimes, ele vai se arrastando só que de várias vezes. O permanente você só pratica uma. Na hora que você pega o fio ali, tacou pra dentro da tua casa, tá em flagrante. Sinto lhe informar. Se ele estiver em pó... Não passar é o gato. Se passar crime nenhum, você tem que pagar a conta. Aí você já mudou a pergunta. Você vai, agora adulterar é estelionato. São três coisas diferentes. Passou pelo medidor, paga a conta. Não passou pelo medidor, gato. Passou pelo medidor e você adulterou, estelionato. Simples assim. Foi lá, eu vou dar a quarta conduta agora, que apareceu no escritório essa semana. Foi lá na companhia de energia elétrica, ou no gov.br, sei onde o cara foi, vou até pegar lá a história dele com calma, disse que era de baixa renda, mas não era. Para poder ser beneficiado por um novo benefício do governo agora. Fica os caras sem pagar a conta de luz, falsidade ideológica. Conseguiram criar um quarto crime para a energia elétrica. Porque é o Bostil do Brasil, né? Não é, eu não sei lá o que. Ele botou lá umas informações. Isso aconteceu na época da pandemia. Meteram um aplicativo aí para o pessoal ganhar meu nome lá, do auxílio emergencial. Os caras ganhando 8, 5, 9, 15 mil por mês, dizendo lá que está passando necessidade para ganhar R$600. Eu vou melhorar minha pergunta, Muniz. Ó, quer ver? Existe homicídio sem morte? Não. Então, quando que o homicídio está consumado? Com a morte. Então, só tem um resultado, só tem a consumação do homicídio, eu só tenho um resultado com o resultado morte. Só que quando o cara morre, o crime acabou ali. Matou, acabou. Veja, o crime não está, o flagrante do homicídio não está no decorrer do tempo. Porque nesses crimes aqui, o continuado e o permanente, o flagrante se arrasta o flagrante se arrasta no tempo. O furto de energia, sequestro, guardar droga em casa, guardar carro, moto roubada em casa. O flagrante se arrasta no tempo. Crime continuado, o cara não está praticando vários crimes, ele está em flagrante. O flagrante está se arrastando no tempo. No homicídio não é o flagrante que se arrasta no tempo. No homicídio, quem se arrasta no tempo não é o flagrante, é o resultado. Se eu dou um tiro nele, Deus me livre, só um exemplo. Se eu dou um tiro no Wellington hoje, ele morre. Só vão achar o corpo dele daqui a 3 dias. O flagrante foi 3 dias atrás. O resultado apareceu 3 dias depois. Mas o flagrante não se arrastou no tempo. Percebeu? Percebeu o que eu falei? No crime permanente e no continuado, o que se arrasta é a flagrância. O crime, ele vai, a situação flagrancial vai se arrastando no tempo. No homicídio, não. O cara deu a conduta aqui, não foi? Tá, aí o resultado chegou aqui, não foi? Acabou aqui. E não teve flagrante não se arrastando no tempo. No caso, o colega perguntou se essa pessoa ficou no hospital, por exemplo. É isso? No hospital, aí... Morreu. Então, mas foi o exemplo que eu dei aqui.
depois de 5 meses faleceu. Mas foi o exemplo que eu dei aqui. Ele vai responder como menor, por ato infracional. Quando que ele praticou a conduta? Quando ele é menor. Mesmo ele tendo Morreu. Foi? Qual é o seu nome? Abre o artigo 4º aí. Você tá olhando para ele? Tá olhando para ele, não tá? Ó, vou ler devagarinho, ó. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Olha para ele. Ainda que outro seja o momento do... Quem é que está desprezando? Só vou levar em consideração a conduta. Está escrito aí. Quem está querendo levar em consideração o resultado é você. Porque a lei está desprezando o resultado. Percebeu? Eu só levo em consideração a... Quando ele praticou a conduta, o que ele era? Vai responder como? Menor, acabou. Ah, mas aí durante o processo o cara morreu. Problema. As tragédias acontecem. O máximo que pode acontecer é o Ministério Público aqui alterar a acusação contra o menor, lá na vara da infância e juventude, ao invés de colocar tentativa de ato infracional, colocar o ato infracional consumado, mas vai continuar sendo ECA. Porque eu levo em consideração o momento da... Está escrito aí. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento, desconsidera por completo o resultado. Leve em consideração apenas... Só não esqueçam dos crimes continuados e permanentes, porque para eles o tratamento é específico. Mas a regra geral é essa aqui. Não cai com o de crime na sua prova. Deixa quieto aí. Não fala não. Então a gente pode até falar no intervalo. Quem me chamou? Isso é outra coisa. Depende. A ambulância bateu? O cara morreu? Tá, depende. Morreu por qual motivo? Só do acidente? É só o acidente que matou ele? Ou tem mais algum outro fator? Não, acho não. Se você não disser, não tem como responder. Maria morreu. O que é? Não sei. Morreu de quê? Então já falei de aplicação da lei penal no tempo, já falei de tempo do crime, abolir, se eu retroagir, não vai retroagir, outra atividade... Aqui, o Matheus aqui, meu filho, ó. Lei temporária, lei excepcional. Vambora. Outro tópico. Ainda dentro de lei penal no tempo, hein, cara. Lei temporária. Vai anotando aí. Bora, foda-se. Quando eu sair de aplicação da lei penal no tempo, eu aviso. Vai anotando aí. Para de falar, senão você vai errar. Mas vamos lá. Aqui, ó. Lei temporária e lei excepcional. Bora. João, quando uma lei é feita, João, qualquer lei que você imaginar aí, tá, meu filho? Qualquer uma. Lei civil, lei trabalhista, lei penal, a lei que passar na sua cabeça, tá? Quando uma lei é feita, ela é feita para viver para sempre. Até que uma outra lei a revogue. O que acontece aqui no Brasil, João? Aqui no Brasil acontecem umas coisas muito interessantes, né? Muito estranhas. A gente tem um legislativo preguiçoso, a grande verdade é essa. O nosso parlamento ele é preguiçoso. E aí o que acontece? As leis vão ficando obsoletas, vão ficando desatualizadas. Ó, você tem um exemplo, o nosso código é da década de 40, bicho. Não existe, cara. Mas aí, o aluno às vezes é a mulher, você acha um absurdo? O nosso código comercial é de 1850. 1850. Aliás, o poder que eu mais vou falar mal aqui é o legislativo. Que o poder legislativo brasileiro, ele é uma vergonha. Mas quer dizer o seguinte, por mais antiga que a lei seja, João, enquanto não houver uma outra lei revogando, ela vai ser em tese aplicada. Só que essas leis aqui, elas têm uma peculiaridade. Argos, acertei, meu filho? Argos, essas leis aqui, elas têm uma peculiaridade. Que peculiaridade? A lei temporária, o nome já diz, né? Ela vai durar por um tempo. A lei excepcional, ela vai durar por um motivo, por uma causa. E o que eu quero dizer com isso, João? Quero dizer o seguinte, ó. Essas leis não dependem de outras leis para serem revogadas. Terminado, elas vão se auto-revogar. Elas são auto-revogáveis. Como assim auto-revogável, Tiagão? Muito simples. Acabou o... Adivinha quem acabou também? Acabou o milho, acabou o tempo, acabou o motivo, acabou a lei. Elas não dependem de outra lei. Só que não é isso que ele vai te perguntar. Ele vai te perguntar isso aqui, João, ó.
Vou colocar aqui no quadro, ó. Esse aqui ele vai te perguntar, ó. Vamos supor, exemplo, Jamal. Jamal, quantos anos você tem, meu filho? Aqui, Jamal, quer dizer o seguinte, vamos supor, exemplo, Jamal, que o Brasil cedia uma Copa. Não sei se isso aconteceu não, estou dando um exemplo aqui. Vamos supor que o Brasil vai sediar uma Copa. Aí no que o Brasil vai sediar a Copa, Ricardo, os caras vão criar a Lei Geral da Copa. E quando a Lei Geral da Copa é criada, João, a Lei Geral da Copa diz assim, essa lei vai vigorar do dia tal, que é o início da Copa, até a data tal, que era o último dia da Copa. Mas peraí, a lei entrou em vigor dizendo que tem data de início e data de fim? Então estou diante de uma lei temporária. Aí essa lei, no meu exemplo, vai trazer um crime. Que crime? Beber no estádio. Então o cara que toma bebida alcoólica no estádio durante a Copa do Mundo, crime. Aí a Copa do Mundo, no meu exemplo, vai durar nesse período aqui, ó. Se a Copa do Mundo, no meu exemplo, durou nesse período, quando chegou aqui, que a Copa acabou, né? O que aconteceu com a lei? Acabou. Ela se auto-revogou. Pensa comigo, Ricardo, era crime beber no estádio? Quando a lei se auto-revoga, se era crime, deixa de ser crime, que nome que a gente deu para isso? Não, a gente falou um nome específico para isso aqui, João, lembra? Era crime, deixa de ser crime. Qual é o nome? Abolício. Então eu posso afirmar que quando chegou aqui, ó, houve abolício, ó, era crime, deixou de ser crime. Só que olha o que vai acontecer. Depois que a lei se auto-revoga, vaza um vídeo na internet, agora tudo é vídeo, né? Tem um vídeo de um rapaz aí, um negócio de criança no Instagram, sei lá, tá dando mó... Não sei nem quem um, nem quem outro. Eu fiquei sabendo que era uma baixaria dessa aí, né? Mas enfim, aí vazou um vídeo, Ricardo, que a história é a seguinte. Durante a Copa me aparece um cara num vídeo bebendo cerveja. O cara praticou a conduta criminosa aqui, ó. Mas o Estado só tomou conhecimento depois que a lei já tinha se auto-revogado. A pergunta que ele vai te fazer é a seguinte, candidato, aquele cara lá pode ser punido? Então vamos ler o artigo 3º. Quem pode ler o artigo 3º para mim? Vamos ver se realmente é não. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ou de novo, essa lei aqui pode ser aplicada? O artigo 3º, Argos, diz assim, olha, a lei temporária e a lei excepcional vão ser aplicadas, mesmo após a sua revogação, desde que a conduta tenha sido praticada durante a sua... Vamos voltar para cá. A conduta foi praticada durante a vigência? Foi, não foi? Vê se eu não vou colocar um desenho aqui que você já viu hoje. E você vai entender o porquê que eu coloquei esse desenho no início da aula. Vê se não vai acontecer isso aqui, Ricardo. Ó. Para a galera que praticou a conduta nesse período aqui que está de vermelho, eu posso aplicar a lei temporária e a lei excepcional? Posso, porque a conduta foi praticada durante a sua vigência. Setinha para frente, que nome que eu dei lá no início da aula? Ultratividade, Alessandro. Sabe qual é a segunda característica dessas leis, Alessandro? É que elas são ultrativas, ultratividade. Adivinha qual é o nome que mais cai em prova? Porque causa confusão. A lei temporária e excepcional são ultrativas ao longo... porque elas são aplicadas às condutas praticadas durante a sua vigência, mesmo após a sua revogação. Então vou colocar aqui a segunda característica dessas leis, ó. Elas são leis ultrativas, ultratividade. Cuidado com essa segunda característica aqui, hein, cara. É ela que cai em prova, hein. Cuidado com esse cara aqui, hein. Então pode copiar aí que eu vou apagar, já vou tomar um café. Wellington, a gente falou de aplicação da lei penal no tempo. Só que, Ricardo, não sei se você lembra, quando eu coloquei a aplicação da lei penal aqui, eu coloquei a aplicação da lei penal no tempo e a aplicação da lei penal no espaço. Tudo que a gente viu até agora, Alessandro, era a aplicação da lei penal no tempo. Isso aí, tem uma questão disso na tua prova, hein, cara? Nessa nhanha que a gente viu até agora, tem uma questão disso. Eu estou te afirmando categoricamente que uma questão é essa nhanha aí. Eu vou falar agora de aplicação da lei penal no espaço. Só que aqui eu quero fazer uma observação. Eu acho muito difícil de perguntar isso na tua prova, por 2 motivos. Aliás, por 3. Primeiro motivo, é um assunto muito específico. 2, um assunto que geralmente cai em prova na esfera federal. Aliás, caiu para a PF. História de barco lá, que eu falei aqui, quando está em água internacional, aplica a lei da bandeira. Caiu essa nhanha. Eu falei essa porcaria aqui.
E terceiro, tem poucas questões de penal na tua prova, então ele tem coisa mais importante para perguntar. É tipo assim, você tem coisa mais importante para estudar. Eu vou colocar aqui o assunto, mas de boa, não se prende a ele não. Não posso afirmar, Ricardo, que não vai cair, mas a probabilidade, diante dos outros assuntos, é muito pequena. Então eu vou colocar aqui a aplicação da lei no espaço. Aliás, essa história de aplicação da lei no espaço, eu sofri um pouquinho com a galera da PF aqui, apareceu a porcaria do barco que eu falei lá. Ó o barco aí! Eu não fiz PF. Que isso, bicho? Também por causa da piscina? Não? Estudei que o senhor foi para civil. Ah, tá. Civil também que é umas coisinhas que eu falei aí. Aplicação da lei penal no espaço. Não, Deus revela, Deus é muito lindo, cara. Aleluia. Ai, aleluia. Vamos lá. Ô Filipão, vou continuar aqui. Posso, meu filho? Aplicação da lei penal. Então acabou a aplicação da lei penal no tema, vamos para a aplicação da lei penal no espaço aí. Vou começar pelo mais fácil aqui, beleza? Antes de eu parar para tomar meu café. Vou começar pelo mais fácil. Ricardo, vou pegar uma arma, vou na farmácia que tem aqui na esquina. Vou apontar a arma pro cara lá do balcão. Passa o dinheiro. Peguei o dinheiro e saí correndo. Vamos pensar, Ricardo, a minha conduta foi praticada no território nacional? Foi. O resultado da minha conduta ocorreu no território nacional? Sim. Então, se conduta e resultado ocorreram aqui, qual é a lei que eu vou aplicar? A daqui. Não precisa fazer muita força para a gente entender que eu vou responder de acordo com o Código Penal brasileiro. Eu vou falar lei brasileira, mas eu estou me referindo, evidentemente, ao Código Penal. Tá. Tu acha que é isso que ele vai te perguntar na prova? Tu tem que ser muito maluco pro cara chegar na tua prova e falar assim, ó, Tiago foi na esquina lá em Nova Iguaçu, assaltou a farmácia que estava na esquina, saiu correndo. Aplica essa lei, letra A, da Suécia. Pô, tem que ser muito retardado pra marcar isso. Tu acha que é isso que ele vai te perguntar? Não. O problema, Ricardo, é esse aqui, ó. Teve uma prova da PF, só pra você mais ou menos imaginar qual é o problema. Teve uma prova da PF que o cara dizia isso aqui, ó. Só não ri da minha geografia, tá? Que a minha geografia é uma merda. Então, assim, eu vou botar uns países aqui, eu não lembro exatamente quais eram os países, mas eu vou chutar aqui. A questão dizia isso aqui, tinha um cara na Bolívia, aí lá na Bolívia o cara jogava veneno na nascente de um rio. Aí esse rio vinha cortando diversos países, sei lá, Paraguai, Argentina, nem sei quem tá perto da Bolívia ali. Aí chegou uma hora que passou por onde, adivinha? Brasil. Chegou aqui no Brasil, o que o brasileiro faz? Bebe a água, aí morre. Aí a questão dizia que a conduta ocorria na Bolívia, porque era aqui, que era a nascente do rio, foi ali que foi envenenado, concorda, o indiano? Só que o resultado também ocorria no Brasil. Adivinha qual era a pergunta? Se eu podia aplicar a lei brasileira. Antes de eu responder essa pergunta aqui, e colocar a resposta aqui no quadro, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a década do nosso código mesmo? 40. Quando o legislador criou o nosso código na década de 40, ele não imaginou a sociedade, o mundo, o planeta como ele está hoje. Hoje, as relações internacionais são regidas por tratados e convenções. O que eu quero dizer com isso, Ricardo? A gente aplica o Código Penal, salvo se houver tratado ou convenção dispondo de modo diverso. Se eu tiver um tratado ou uma convenção internacional estabelecendo diferente, eu aplico o Código Penal ou a convenção? A convenção. Adivinha o que mais tem hoje? Convenção. Adivinha que a gente não consegue aplicar? O Código Penal. Adivinha o que o cara faz na prova? Coloca o Código Penal. Porque como o Código Penal não acontece mais na prática, o aluno pensa, se eu não estou vendo acontecer, está errado. Não está acontecendo porque o nosso código é obsoleto, como eu já falei. O que eu vou colocar aqui, falando de uma outra forma, Argos, sabe quando é que vai acontecer na prática? Nunca. Só serve para cair? É isso que eu quero que você entenda. Porque o aluno ele fica assim, pô, o cara bebeu água no Brasil, morreu, mas envenenaram lá na Bolívia, como é que vai ser? O Polícia Federal vai pegar o cara na Bolívia, aí vai botar no CEAP, e aí vai ficar onde? Em Água Santa, Nova Iguaçu, Bangu? Ele não vai te perguntar isso. Ele vai te perguntar se aplica a lei brasileira, sim ou não. Ponto. O restante, quem se vira aí é o direito internacional. Ricardo, olha o que vai acontecer aqui, meu camarada. Olha a frase que eu vou escrever. Aplica... LB é lei brasileira, beleza, galera? Aplica a lei brasileira ao que ocorre no território nacional. Foi o exemplo que eu tinha dado aqui de Nova Iguaçu.
Quando eu aplico a lei brasileira ao que ocorre no território nacional, isso aqui vai receber um nome. A gente vai chamar isso aqui de princípio da territorialidade. Então, de acordo com o princípio da territorialidade, eu aplico a lei brasileira ao que ocorre no território nacional, brasileiro. Só que, Alessandro, o que tem que acontecer aqui? Porque eu não sei se você reparou, olha o exemplo da prova aqui, ó. A conduta aconteceu fora, mas o resultado aconteceu no território nacional. E aí, será que eu posso aplicar a lei brasileira? É o que a gente vai ver agora. Tem um artigo aí na tua folha, pega o teu material, que é o artigo 6º. Vê se não tem um artigo 6º aí. Tem. Ele vai tratar de lugar do crime. E aí, Ricardo, esse lugar do crime, que está aí no artigo 6º, ele vai dizer para a gente o que tem que acontecer no território nacional para eu poder aplicar a lei brasileira. Quando você pega o artigo 6º, como eu já disse, ele trata de lugar do crime. Aí a redação está meio confusa. Meio não, muito confusa, né? Uma redação lastimável que está aí. Horrível, considera-se, produziu, deveria se produzir o resultado, no todo o empate, uma bagunça generalizada. O que ele quer dizer aí é o seguinte, olha, se conduta, vou resumir aqui para você, ó, se conduta e ou resultado ocorrerem no território nacional, aplica a lei brasileira. Olha aqui para o quadro, ó. O que eu escrevi, Matheus? Conduta e ou. Tem que ser os dois? Pode ser os dois? Ó, o português aí, cara. Ah, direito é muito difícil, aqui é português, hein, cara. Tem que ser os dois? Pode ser um dos dois? Porque olha o que eu disse, ó, se conduta e ou ocorrerem no... Eu aplico a lei? Olha para aquele exemplo lá. Eu posso aplicar a lei brasileira aqui? Posso ou não posso? Posso, porque pelo menos é isso aqui que cai em prova. No primeiro exemplo que eu dei, eu disse que eu entrava na farmácia, pegava o remédio e saía correndo. Conduta e resultado ocorria aqui. Porra, não tem dúvida nenhuma que aplica a lei brasileira. O problema é quando a conduta acontece aqui e o resultado lá, ou a conduta lá e o resultado aqui. Mas basta que um dos dois ocorra no território nacional para eu aplicar o quê? A lei brasileira. Tráfico internacional de drogas. Quantas vezes o cara vem de avião de um país para ir para outro, mas faz baldeação no Brasil? Se conduta e o resultado ocorrer no território nacional, aplica a lei brasileira. Aí, para o lugar do crime, foi adotada uma teoria. Calma que a gente vai tomar um café. Para o lugar do crime, foi adotada uma teoria. Calma que Deus vai revelar tudo. Que é a teoria da ubiguidade, também chamada de teoria mista. Aí aqui você vai tomar um pouquinho de cuidado. Calma que eu vou explicar. Eu aplico a lei brasileira ao que ocorre no território nacional? Sim ou não? Tá, e quando eu aplico a lei brasileira ao que ocorre no território nacional, que nome que eu dou para esse princípio? Tá no quadro. Vamos de novo, Filipão. Tá tudo no quadro das minhas perguntas. Eu aplico a lei brasileira ao que ocorre no território nacional? Tá, e quando eu aplico a lei brasileira ao que ocorre no território nacional, qual é o nome que eu dou para esse princípio? Tá, agora vamos completar. Mas o que tem que ocorrer no território nacional para eu aplicar a lei brasileira? Ó, olha agora a resposta. Ó. De acordo com a teoria da... Fala ubiguidade. O nome certo é ubiquidade, mas ele fica feio, né? É igual você vai no mercado dar uma linguiça. Você não fala isso. Então, para ficar foneticamente mais bonito, fala ubiguidade. Pronto, ubiguidade ou mista. Ó, o que tem que ocorrer no território nacional para eu aplicar a lei brasileira? Bom, de acordo com a teoria da ubiguidade, se conduta ou ocorrerem no... Eu aplico a... E quando eu aplico ao que ocorre no princípio da... E de acordo com a teoria da... Basta que ocorra no... Para aplicar... Percebeu que uma coisa completa a outra, João? Se conduta ou ocorrerem no... Aplica a lei... Aí tu vai juntar as coisas. Quem é que está dizendo para mim que conduta ou resultado, se ocorrer aqui, aplica a lei brasileira? A teoria da... Percebeu? Aí, Ricardo, para a gente tomar um café, não sei se vocês repararam, a gente tem uma teoria para o tempo do crime, e agora eu estou falando uma outra teoria, Matheus, para o lugar do crime. Aí, olha o que eu vou te falar aqui, ó. Tem um mnemônico que o pessoal gosta, que é a palavra luta. Eu estou colocando aqui assim para ficar fácil de você entender. Luta. Ó, lugar
qual é a teoria? Ubiquidade. Tempo, qual é a teoria? Atividade. Aí se eu fosse você, eu ia lá no artigo 4º, aqui ó, no artigo 6º, ó, aqui no artigo 6º está o lugar, lá no artigo 4º está o tempo. Aí tu pega lá, coloca as teorias ali do lado, que eu sinto lhe informar, elas caem, tá? E ele embola tudo, tá? Então, conheça as teorias aí, maravilha? Então a gente vai tomar um café, porque na volta não terminou ainda não. Na volta eu vou acabar esse assunto aqui, a gente vai entrar em outro tópico, beleza? Tomar um cafezinho aí.